Bem, gente, vamos retomar os nossos estudos, né? Nós falamos sobre o diagrama de Linus-Pauling, a distribuição eletrônica, né? Fizemos uma associação com os números quânticos, né? Que são os responsáveis pela identificação dos elétrons. E diante dessas informações, né, nós vamos hoje falar um pouquinho da necessidade que surgiu de organizar os elementos químicos em uma tabela. Então, com o decorrer do tempo, né, com o aumento do número de elementos que foram sendo descobertos, viu-se que era necessário organizá-los de uma forma que fosse mais fácil o acesso a esses elementos. Então, várias tentativas foram feitas até chegarmos na tabela da maneira que nós conhecemos hoje, né? Da maneira que nós trabalhamos, que nós consultamos quando necessário. Deixar bem claro, gente, que a tabela periódica ela é um material de consulta. Então, ninguém precisa preocupar que vai ter que decorar, que vai ter que saber a tabela periódica de cor. Qualquer prova externa que vocês forem fazer, a tabela periódica vai estar lá representada de forma bem simples para que vocês consultem, retirem delas informações, certo? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho de história dessa construção da tabela periódica. Então, né, mais ou menos final do século XVIII, começo do século XIX, temos o registro da primeira tentativa de organização da tabela periódica, né? Foi feito por De Bonheur. Ele pegou os elementos químicos e agrupou em tríades, então, ou seja, 3 elementos químicos, né, com características químicas semelhantes. Na época que De Bonheur fez essa organização, eram conhecidos, né, 30 elementos químicos. E ele conseguiu organizar essas tríades, esses 3 elementos, de acordo com as suas características químicas semelhantes, tá? Então, eram agrupados esses 3 elementos químicos de acordo com as propriedades químicas mais próximas. Essa organização era feita em cima da massa atômica dos elementos. E uma curiosidade: o elemento central, a massa atômica dele, era a média dos outros 2 elementos químicos, né? O da esquerda e da direita. Então, era uma organização, né, que funcionou durante algum tempo, mas que trazia, né, um pouco de trabalho para que fosse feita, né? Então, foram sendo feitas outras tentativas de uma melhor organização. Ainda mantendo essa ideia de organizar os elementos de proximidade de características químicas, nós temos aí uma segunda tentativa dessa nossa tabela periódica, que é o parafuso telúrico de Champ-Courtos. Então, o que seria isso? Ele organizou os elementos ao redor de um cilindro, tá? Em forma de espiral. Então, essa organização ainda mantinha também as características, né, químicas semelhantes, próximas, e os elementos eram posicionados em uma linha vertical, de acordo com essa representação que está aí do lado na no nosso esqueminha aí. Esses pontos mais fortes aí seriam os elementos químicos que eram colocados aí, tá? Então, era bastante complicado também, né? Você ir organizando esses elementos, né? Imagina na hora de consultar esses elementos estando em espiral, lembrando um parafuso, por isso o nome parafuso telúrico, tá?
Então, essa organização perdurou durante algum tempo, mas aí, logo em seguida, nós temos um outro registro, que é a Lei das Oitavas de Newlands. Newlands, além de cientista, ele era também músico. Então, o que que ele fez? Ele associou os elementos químicos com as notas musicais, por isso, Lei das Oitavas. O que aconteceu com Newlands? Ele ficou um pouco ridicularizado na comunidade científica por conta dessa associação. Mas se a gente for analisar a estrutura proposta por Newlands, ela serviu bastante de base para trabalharmos a organização da tabela que temos hoje. O que ele fez? Ele colocou os elementos que na época, né, lembram quando a gente começou a falar lá nas tríades de De Boisnel, eram 30. Agora, Newlands já trabalha com 61 elementos químicos. Então, ele mantém a organização em ordem crescente de massa atômica, assim como De Boisnel e Jean-Cousteau fizeram, tá? E agora ele só coloca esses elementos dispostos em colunas verticais. E cada coluna dessa associada a 7 elementos apenas, de acordo com as notas musicais, tá? Os elementos de uma mesma linha horizontal apresentam propriedades semelhantes. E o primeiro elemento de uma oitava apresenta propriedades semelhantes com o primeiro elemento da oitava seguinte. Então, aqui tem um esqueminha para vocês entenderem mais ou menos como é que foi essa tentativa de organização de Newlands. Né? Ele colocou as escalas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e foi montando as oitavas. Tá vendo? A primeira oitava tem o hidrogênio, o lítio, o berílio, boro, carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Então, mas, né, como ele fez essa associação, ele foi bastante ridicularizado e não levaram, né, não deram a ele a credibilidade que ele teve nessa organização aí. Então, um pouquinho depois, né, dessa tentativa feita por Newlands, veio então Mendeleev. Mendeleev, ele já tinha o costume de organizar as propriedades, né, de cada elemento em fichas. Então, ele já tinha essas fichas que eram utilizadas quando ele precisava de retirar alguma informação, ele consultava as fichas que ele trabalhava, né? Como ali nas fichas já tinham as características dos elementos, o que ele fez? A primeira organização dele foi colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica. Só que aí ficava um pouquinho trabalhoso, né? Todas as vezes que ele precisava de consultar informações relativas a algum elemento, ele tinha que mexer naquelas fichas, né? Poderia ocorrer algum tipo de acidente, cair, sair fora de ordem aquela organização. Então, ele pensou em colocar, né, essas fichas de maneira que ficasse mais fácil a sua consulta. Então, agora aqui com o Mendeleev, a gente tem a primeira organização em quadro, né? Um quadro grande e dentro deste quadro as fichas que foram ordenadas em ordem crescente de massa atômica. E ele já fez a disposição de colunas horizontais e verticais, respeitando as semelhanças entre os elementos, tá? Mendeleev tem uma grande importância quando a gente fala em tabela periódica. Ele é considerado o pai da tabela periódica moderna. Por quê? Além dessa preocupação toda, né, de Mendeleev, e foi quem organizou, né, essa primeira estrutura mesmo de um quadro, né, de tabela que nós temos hoje, ele
espaçou, né, colocou os elementos, né, nessas linhas horizontais e verticais e deixou as casas referentes a elementos que ainda não haviam sido descobertos. Se a gente for, né, dedicarmos um pouquinho à história dessa organização de Mendeleev, a gente pode se dedicar em cima do elemento silício, que na época, né, ele não sabia, né, que ele seria descoberto e levaria essa nomenclatura, né, receberia esse nome. Então, o que ele fez? A partir dos elementos que estavam ao redor dele, ele conseguiu prever as características deste elemento, que na época ele denominou como ECA, tá? E ele errou por casas decimais, por exemplo, sua massa atômica, né? E as características bateram com esse elemento que veio a ser descoberto muitos anos depois. Mendeleev já nem era mais vivo quando o silício foi descoberto e encaixado ali no quadrinho, né, referente a ele, que ele havia deixado já o espaço prevendo que esse elemento viria a ser descoberto, tá? Só que, como a gente está falando aqui, todas essas tentativas que foram feitas de organizar os elementos em uma tabela, eles levavam em conta sempre, organizavam sempre os elementos em ordem crescente de massa atômica, né? Além de levar as características químicas semelhantes de cada elemento para fazer essa organização. Aí, às vezes, acontecia que alguns elementos precisavam de ser colocados em ordem, não obedecia essa ordem crescente, havia uma inversão de alguns elementos. Então, por isso, né, que alguns anos depois, Mosley, né, mantém praticamente toda a estrutura feita por Mendeleev, mas resolve organizar os elementos em ordem crescente de número atômico, tá? A nossa tabela periódica atualmente, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Se vocês me perguntarem qual seria a grande diferença da tabela periódica atual para a tabela organizada por Mosley, vou falar para vocês que diferença praticamente nenhuma. O que acontece na tabela que nós temos hoje? Ela sofre atualizações de acordo com os novos elementos químicos que vão sendo descobertos, né? E assim eles vão sendo, né, colocados, sendo encaixados nessa estrutura de tabela que foi deixada organizada por Mosley. Então, ao falarmos, né, de tabela periódica atual, que a gente tem essa representação aqui da nossa tabela, tá? O desenho ficou meio pequeno, né? Mas acho que dá para vocês acompanharem aí. A nossa tabela periódica, essa figura que está aí representada para vocês é a mais atual, né? Se a gente for acompanhar as atualizações que foram feitas, a última foi feita em 2016, que acrescentaram os elementos 113, 115, 117 e 118, né? Essa daí já está com este grupo de elementos aí que foram descobertos. Então, olha a estrutura que nós temos na tabela periódica atual, ó. Nós temos a divisão de 7 períodos, tá vendo? De 1 a 7 aqui são as nossas linhas horizontais, ó. E ainda temos a divisão em 18 famílias, que são as nossas linhas verticais. Então, aqui está as nossas linhas horizontais. Essa numeração sequente de 1 a 18 referente a grupo ou famílias da tabela periódica, ela é uma recomendação mais recente da IUPAC. Se vocês forem pesquisar, verificar, vocês podem encontrar
em algumas nomenclaturas mais antigas, né, alguns livros, né, que não estejam tão atualizados, uma divisão da tabela periódica que utilizava a seguinte forma: nós tínhamos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 recebiam a denominação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, junto com a letra A maiúscula. E essa parte central da nossa tabela, né, que nós temos aí as famílias de 3 a 12, recebiam a nomenclatura juntamente com a letra B, tá? E o que acontecia aqui? No meio da tabela, por exemplo, esses elementos que recebiam essa nomenclatura com a letra B, nós tínhamos 3 famílias, por exemplo, que era 8B, aqui dividido. Então, era uma nomenclatura um pouco confusa. Então, aí o PAC resolveu acabar com esse problema e fazer a sequência das famílias geral de 1 a 18. Só que esses elementos que recebiam essa nomenclatura juntamente com a letra A, eles são elementos com uma grande importância, né, dentro da tabela periódica. Então, até hoje, fala-se dessa nomenclatura desses elementos referente à antiga, né, nomenclatura acompanhada da letra A. Na apostila de vocês, na página 31, tem aí o nome específico que essas famílias recebem devido à sua importância. Então, a família 1, antiga 1A, é a família dos metais alcalinos. Família 2, antiga 2A, família dos metais alcalinos terrosos. Família 13, antiga 3A, recebe o nome do primeiro elemento que compõe essa família, que é o elemento boro. Família 14, antiga 4A, recebe o nome do primeiro elemento que a compõe, que é o carbono. 14, antiga 4A, recebe o nome do elemento nitrogênio. Família 16 é chamada da família dos calcogênios, 17 dos halogênios e a 18 a família dos gases nobres. Preciso saber essa nomenclatura? Bom saber, tá? Principalmente dessas que eu destaquei, né? Família 1 dos alcalinos, 2 alcalinos terrosos, 16 dos calcogênios, 17 dos halogênios e 18 dos gases nobres. Por quê? Pode haver algum exercício que vai trazer para vocês a informação da família, né? Então, fala lá, o elemento cloro pertencente à família dos halogênios. Se você já fizer a associação, você já vai saber que o elemento está lá na família 17. Então, ao fazer uma consulta à tabela periódica, fica muito mais fácil de você localizar, né? Este elemento cloro que a gente está falando aqui. Então, como, né, falei com vocês no começo da nossa aula, essa tabela ela é um instrumento de consulta. Então, várias divisões, várias separações são feitas em cima dessa tabela e que fica até mais fácil para que guardemos essas tantas informações que a tabela nos dá, né? Mas muitas delas vocês vão ter aqui. Por exemplo, quando a gente pega cada um desses quadrinhos representando os elementos, ó, aqui está destacado o elemento lítio, a gente tirou ele aqui da família 1 do segundo período, né? Aqui em cima nós temos o número atômico, aqui no centro o símbolo do elemento, aqui abaixo o nome do elemento, aí aqui também tem o peso atômico, né? Ou seja, a massa atômica deste elemento, tá? Que estão aqui representados. Então, essas são informações que vocês vão conseguir visualizar, retirar da tabela ao olhar, né? Então, se ela é organizada em ordem crescente no número atômico, ó, hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9,
neônio 10, e assim sucessivamente, tá? Uma outra divisão que a gente pode fazer aqui na nossa tabela periódica é dividir os elementos em representativos e elementos de transição. Os elementos representativos são esses elementos que compõem essas famílias que nós acabamos de citar, né? Os elementos que compõem a família 1 dos metais alcalinos, 2 dos alcalinos terrosos, 13 do boro, 14 do carbono, 15 do nitrogênio, 16 dos calcogênios, 17 dos halogênios e a 18 dos gases nobres, tá? Por que elementos representativos? Esses elementos, eles têm características que são exclusivas, que não mudam, né? Como o próprio nome já diz, que representam esses elementos. Então, devido a essa importância, né, nós temos esse grupo aí que tem um grande destaque na tabela, tá? Na parte central da nossa tabela, né, que vai da 3 até a 12, são os elementos que recebiam a antiga nomenclatura que acompanhava a letra B. Aqui estão os nossos chamados elementos de transição. Como o próprio nome já diz, nós temos características que às vezes mudam nesses elementos, tá? Por isso, essa denominação. E ainda temos um grupo, né, que compõe essas duas fitas aqui no pé da nossa tabela periódica, que são os chamados elementos de transição interna, que são compostos pela série dos lantanídeos e dos actinídeos, que pertencem respectivamente ao período 6 e 7, tá? Lantanídeos, período 6 e actinídeos, período 7, na família de número 3 da nossa tabela periódica. Por que eles são representados à parte aqui, na parte de baixo da nossa tabela? Somente por uma questão estética da tabela. Vocês imaginam se a gente colocasse esses dois grupos aqui no 6º e 7º período? Ia dar um alongamento nesses dois últimos períodos, né? Então, ia tirar essa representação estética da tabela, né? Que a gente muitas vezes faz só a representação desse esquema da tabela para memorizar, para guardar algum tipo de informação, tá? Então, foi só mesmo uma escolha para facilitar essa representação, tá? E outra divisão também que podemos fazer dentro da nossa tabela periódica seria fazermos a divisão entre as características dos elementos que compõem a tabela. Então, nós teríamos a tabela dividida em metais, né? Seriam mais ou menos, ó, essas representações aqui, ó, da família 1 até a 12, mais ou menos, tá? Seriam os metais, os elementos que compõem nossa tabela. Daria por volta de 80% da nossa tabela periódica. Nós temos uma outra divisão que seria os ametais ou não metais, tá? Que seria essa parte aqui, ó, que vai da família 13 até a família 17, correspondendo a 14%, mais ou menos, dos elementos que compõem a nossa tabela periódica. E os 6% restante correspondem aos gases nobres, né? Os elementos da família 18 da tabela. Se vocês observarem um pouquinho melhor aqui no nossa representação da tabela, nós temos tipo uma escadinha aqui em um verde mais escuro, né? Porque antigamente nós tínhamos a separação dos metais e dos ametais. Então, esses elementos aqui, o boro, o silício, germânio, arsênio, né, que vai lá até o polônio, telúrio, antimônio, eles funcionavam como uma passagem, né? Um grupo intermediário entre os metais e os ametais, tá? Porque, ora, eles poderiam estar
tanto se comportando como metal ou como metais. Só que hoje a IUPAC não considera mais essa divisão, tá? Então a nossa divisão hoje da tabela, ela já é bem clara entre metais e ametais, tá? Então fica um grupo aqui, ó, da família 13, né? Ela incorpora aí os metais e da 14 para cá ficariam os ametais, tá? Então, essas modificações, essas modernizações aí, nós temos que acompanhar direto aí que a IUPAC vem fazendo esses né, essas formas de melhor representar, melhor dividir a nossa tabela, tá? Então, seria essas as informações referente à tabela periódica que nós vamos lembrar na nossa aula de hoje. E para terminar, nós poderíamos montar, né, um esqueminha referente à tabela periódica, ó, que seria um resuminho para vocês estudarem, ó. Então, quando a gente fala em tabela periódica, ó, ela foi criada por Dmitri Mendeleev em 1869, tá? Organizada em ordem crescente de número atômico, né? Que foi descoberto por Henry Moseley em 1913, né? E ainda tem as suas propriedades periódicas. Tá vendo? Quando eu falei com vocês que Mendeleev é muito importante para a tabela periódica, ó, ela, né, a gente começa na criação dela a partir da tabela de Mendeleev, né, em 1869, que foi organizada, né, da maneira que conhecemos hoje, em ordem crescente de número atômico, por Henry Moseley em 1913. Então, essa tabela periódica ela é formada por 7 períodos e 18 grupos ou famílias, né? Os períodos são definidos por número de níveis de energia preenchido. O que é isso? Lembra quando nós vimos o nosso diagrama de Linus Pauling, né? Começamos a discutir essa questão de níveis de energia lá no modelo atômico de Bohr. Então, não são 7 os níveis de energia? Não são 7 os períodos da tabela periódica? Tá vendo? Olha aqui os nossos períodos. Então, os elementos que compõem os nossos períodos, eles estão relacionados com a quantidade de níveis energéticos que cada elemento preencheu, né? Ou está preenchendo ali no nosso diagrama de Pauling, tá? Os grupos ou famílias, né? Cada um contém elementos químicos que vão ter propriedades semelhantes, né? E dentro de uma mesma família, o que a gente ainda tem de característica comum? A mesma quantidade de elétrons na camada de valência, né? Ou seja, na nossa última camada, na camada mais externa, como nós vimos lá na distribuição eletrônica, né? Mais uma vez, voltando lá naquelas famílias que têm as denominações específicas, né? Então, quando eu falo que um determinado elemento pertence à família 1, família dos metais alcalinos, eu já estou dando como informação que este elemento apresenta na última camada, na camada de valência, um elétron apenas. E assim sucessivamente, né? Quando a gente fala que o cloro está lá na família 17, a família dos halogênios, eu já sei que este elemento cloro, como todos os demais que estão representados lá na família 17, apresentam o quê? 7 elétrons na última camada ou camada de valência, tá? Então, gente, falou em representar, falou em fazer um esqueminha da tabela periódica, é isso aqui que a gente faz, ó, tá? Mais ou menos esse esquema, né? Tá? Estão aqui, ó, representados as famílias e os grupos, né? As duas linhas que correspondem aos lantanídeos e actinídeos,
Nas linhas horizontais nós temos os períodos e nas linhas verticais os grupos ou famílias, ok? Então, por hoje nós vamos parar por aqui. Qualquer dúvida, depois discutiremos. Obrigada, boa noite.